Olá, produtores de cacau! Estamos aqui no canal do Geba para informar a vocês que lutam e amam tanto a cultura do cacau, que prestam um serviço social gratuito para o mundo cuidando de nossas florestas, que assistam todo o vídeo e conheçam a primeira associação dos produtores de cacau digital, que irá integrar muitos produtores de cacau pelo Brasil todo e discutir principalmente sobre o preço e sustentabilidade do cacau brasileiro. Conheçam a ANPC. Sigam as redes sociais abaixo. O Geba já segue e faz parte. Foi realizada nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro, no Senado Federal, a 8ª reunião da Comissão do Futuro, presidida pelo senador Isalci Lucas. O tema da audiência envolveu a cadeia produtora do cacau brasileiro, com base no requerimento de número 1 de 2022, de autoria dos senadores Zequinha Marinho e Isalci Lucas, a adoção de medidas públicas que estimulem o aumento do consumo de produtos derivados do cacau, levou ao plenário virtual senadores, produtores e ativistas da cacauicultura que entendem a importância deste tema para o desenvolvimento da cacauicultura em nosso país. A audiência, que possuiu um caráter interativo, podendo contemplar a participação da sociedade por meio da internet ou telefone, discutiu por pouco mais de 2 horas assuntos que contemplam a estrutura da produção do cacau nacional. A ANPC, Associação Nacional dos Produtores de Cacau, marcou presença com os pronunciamentos da presidente da associação, Vanusa Barroso, do diretor de Relações Institucionais e Governamentais, Francisco Bezerra, segundo vice-presidente Maurinho Russoni, a vice-presidente Eunice Gutset, além do membro da ANPC, Faunei Pestana. Somos o 5º consumidor mundial de produtos derivados do cacau. O aumento dos chocolates para o teor de cacau ser 35% do produto final visa o aumento da utilização das amêndoas de cacau produzidas no país. Matéria-prima na confecção de produtos com maior poder nutritivo para o consumidor. A merenda escolar seria uma grande alternativa, principalmente através dos programas já existentes chamados PA e PENAI, Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma política social do governo federal, em parceria com o governo do estado e município. Se nós alavancarmos mais recursos e inserirmos dentro da merenda escolar chocolate, mas eu estou falando de chocolate, não estou falando de doce, estou falando especificamente de chocolate, já seria de vital importância para a cadeia produtiva. A indústria, ela poderia estar participando dessa estruturação na verticalização dos produtos. Imagine se nós tivéssemos 20% do nosso cacau beneficiado com esse objetivo de atender ao mercado consumidor direto. Eu acho que se o produtor tivesse essa possibilidade, ele poderia estruturar o seu trabalho na sua propriedade de maneira que ele criava uma gordura possível de manter o seu negócio, estimularia a produção e a produtividade, porque ele teria fôlego para suportar as variáveis do mercado do commodities. Marcaram presença também o assessor técnico da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, Almir Silva, e os senadores Messias de Jesus e o autor do requerimento, senador Zequinha Marinho. Presidente, nós temos 2 gargalos, principalmente 2 ou 3, mas de forma bem clara. 2. O primeiro, tentar de forma legal aumentar o percentual de cacau nos produtos dele derivados. Uma outra ponta é a questão da produtividade, mas isso aí se domina no campo, não é bicho de 7 cabeças. Mas a gente precisa avançar. Lamento muito que às vezes o governo faz vista grossa e não olha de forma bem clara para a questão da economia do cacau, deixando por conta dessa turma. Você vê a liderança que apareceu aqui, né? É presidente da associação, é fulano de tal, é esse. Todos são pessoas
simples, que estão na luta para reverter uma situação que todos os dias se complica. Cadê a presença do Estado? Cadê a presença do governo? Lá no Pará, o governo do Estado criou há muito tempo um fundo para ajudar na expansão, no avanço e no desenvolvimento da lavoura cacaueira. Enfim, o FUNCACAU. Tem que apelar para São Longuinho, aquele santo, você tem que dar 3 pulinhos para ver se aparece aquilo que está procurando. Então, o FUNCACAU no Pará, até hoje eu não vi um resultado, um investimento que resolva algum problema ligado a isso. Acho que cada fundo que existe, ele tem uma gestão local, né? Vamos dizer, a maior parte dos fundos estaduais, e aí ele está muito vinculado à questão da Câmara Setorial do Estado. E aí vem um outro ponto. Quem está no assento dessas câmaras setoriais? Né? A gente tem aí um imbalanço muito forte. Quando eu vejo a nacional, por exemplo, eu percebo que a representação dos produtores existe, mas de forma desequilibrada em relação aos outros interesses. E isso é muito deletério para quando a gente quer, de fato, construir processos. Então, hoje, se você levar uma demanda para a Câmara Setorial, falar qualidade de cacau, através de mecanismos que vão melhorar, que vão precificar melhor o cacau, você está falando um palavrão, né? Você está xingando todo mundo. Porque os interessados em melhorar a qualidade da amêndoa e remunerar melhor os produtores não estão lá para pleitear isso. Dizer que a gente precisa, de fato, nos juntar a esse povo trabalhador que precisa de todos nós. E eu estou junto com Vossa Excelência, parabenizar o senador Zequinha Marinho também e dizer que vamos juntos agir para defendê-los. É necessário e é urgente que se faça isso. Entre os pontos que foram levantados para se obter propositividade para a cultura do cacau estiveram a ampliação das políticas públicas para o desenvolvimento socioeconômico das lavouras, a qualidade do cacau e do chocolate brasileiro, a reestruturação das ações desenvolvidas pela CEPLAC nos últimos anos, políticas de preço, papel da indústria e as políticas de importação, que vem sendo apresentado como um dos mais graves problemas enfrentados pelos produtores, com destaque à necessidade da revogação da Instrução Normativa de número 125, que foi destacada pela presidente da ANPC, Vanusa Barroso. Existe um sistema montado contra o produtor de cacau, a verdade é essa. E aí nós temos uma direção da CEPLAC que não promove os interesses do produtor de cacau, que simplesmente excluiu a previsão de safras, que não se posicionou contra a IN 125, que eu acho um absurdo, uma vez que, se a CEPLAC é um órgão de pesquisa, se a CEPLAC cuida da ciência, cuida da tecnologia, ele tinha que se posicionar. A IN 125 é a aberração das aberrações e só beneficia as indústrias. O produtor de cacau está sendo simplesmente aniquilado com essa instrução normativa. Por quê? Porque nós estamos concorrendo com um cacau africano que é socialmente incorreto. Nós não, o senhor deve ter o conhecimento, com certeza, que países africanos, lá existem a mão de obra escrava e até infantil, onde essas próprias indústrias, pelo menos uma delas, tem lá um comunicado, um tratado, que até 2025, que eles vão combater o trabalho escravo infantil, ou seja, eles reconhecem o trabalho escravo infantil existente lá na África. E aí, senador, o governo brasileiro prefere beneficiar 3 grandes multinacionais
e achatar e acabar com 93 mil produtores de cacau. Veja, nós que plantamos, nós que colhemos, nós que geramos os empregos, nós que preservamos as nossas matas, estamos concorrendo com o cacau de fora. E mais, senador, como o senhor viu, tem aí a fonte do próprio IBGE, que nós somos autossustentáveis, com 302.157 toneladas. Então, por que trazer cacau importado mais? Fora que esse cacau importado, senador, está entrando aqui para o nosso país sem as devidas condições fitossanitárias que o IBAMA, o MAPA, estabeleceu, que a Instrução Normativa de número 2 de 2015 estabelece que o brometo de metila só pode ser utilizado para fins de fumigação nos controles de importação e exportação. Mas, a pedido da indústria, o Ministério da Agricultura revogou a IN 18, onde existia lá o uso do brometo de metila e todas as pragas e doenças existentes naquele continente africano. E hoje existe o Ministério da Agricultura muito bonzinho, simplesmente revogou essa IN 18, aplicou a IN de 125, legislou a IN 125 e omitiu pragas e doenças africanas que naquele continente existe e que aqui ainda não há a existência delas. Mas nós vamos deixar que essas pragas cheguem até nós? Então, assim, senador, eu acho uma briga desigual. Hoje o produtor de cacau não tem voz. O nosso grito de socorro, ele é necessário. A SAPLAC é um órgão que tem total capacidade de nos ajudar ainda. Claro que tem que ser feito ajustes, tem que ser feitas contratações, tem que rever os laboratórios, tem que levar com seriedade a questão da monilíase, porque está aí à nossa porta, já temos pragas demais. E essa questão da IN 125 é um problema gravíssimo. Como que o governo faz uma coisa dessa com 93 mil produtores de cacau? Quantos empregos nós geramos? Né? Então, assim, é realmente revoltante a situação do produtor de cacau hoje. A Associação Nacional dos Produtores de Cacau está assim, como disse, eu acho que foi o Zequinha Marinho, nós estamos com a cara e com a coragem, extremamente atrevidos, sim, e agressivos, talvez, porque realmente nós precisamos de nos respeitar e precisamos que o governo também nos veja como os produtores de riqueza do nosso país. Não é a indústria. Claro que ela é um elo da nossa cadeia, mas tudo começa por nós. Nós somos os atores principais dessa cadeia. A NPC, dando vez e voz ao produtor de cacau do Brasil.